quais são os tratamentos mais eficazes para a acne na mulher adulta? O que é preciso mudar? Então, assim, a gente sempre pensa na base do tratamento. Então, qual vai ser os critérios ali principais para a gente tratar? Então, a gente precisa tratar o processo inflamatório, tá? Então, a gente vai ter medicamento para tratar o processo inflamatório. A gente precisa tratar a causa específica, que é o quê? Esse estímulo hormonal na pele. Então, a gente vai precisar de algum medicamento que faça esse bloqueio hormonal na pele, tá? E mudança de estilo de vida. Então, não adianta você usar o produto mais caro, o medicamento mais caro que existe, o melhor que existe, se você não está cuidando da sua alimentação, você está dormindo de maquiagem, você não lava o seu pincel e sua esponja de maquiagem, você não tem uma rotina de hábitos saudáveis, tá? Então, assim, a gente precisa... É como eu falo no consultório. Eu faço a minha parte de conversar com você, explicar e prescrever o tratamento, mas você precisa fazer a sua parte também do outro lado, tá? Então, quando a gente fala em tratamento, acne, processo inflamatório. Então, a gente vai seguir mais ou menos o tratamento que a gente segue para a acne do adolescente. Então, se é uma acne mais leve, às vezes a gente consegue tratar só com medicamento de aplicar na pele. Se é uma acne mais grave, então precisa tomar remédio, que podem ser os antibióticos ou o Roacutan, tá? Então, isso a gente vai tratar a acne, o processo inflamatório. Mas a gente precisa atuar na questão hormonal da pele. Quando o paciente ele já usa algum anticoncepcional, então a gente muda para um anticoncepcional que tem essa ação, que a gente chama de ação antiandrogênica, que faz esse bloqueio hormonal androgênico. Quando a paciente não usa anticoncepcional, então a gente tem que pensar em outros medicamentos que vão ter essa ação. Mas quando a paciente ela tem uma vontade de querer engravidar em pouco tempo, então esses medicamentos a gente não pode usar. Então a gente vai adiar o uso dessas medicações para um período pós-gestação, tá? Mas o tratamento da lesão inflamatória a gente não pode adiar. Porque quanto mais inflamação, quanto mais aquela lesão mantém ali na pele, maior o risco de deixar cicatriz. E a mudança do estilo de vida, como eu falei, essa questão desses alimentos que a gente disse aqui, que pioram o processo inflamatório. Então, não é que não pode nunca, mas não pode ser o dia a dia. No dia a dia, uma alimentação o mais saudável possível.